Live Entrevista. Bem, como anunciamos anteriormente no final do Live Notícias, estamos aqui com o Henrique da Hora, que é o presidente da Tec Incubadora. Ele, né, que é professor do IFE, atua no mestrado profissional em sistemas aplicados em engenharia e gestão, lidera a única incubadora de empresas de base tecnológica da região norte fluminense. Também ele conduziu a certificação CERN 2, o programa de incubação cruzada Amprotec South Africa, o programa de incubação cruzada da Rede Federal e o credenciamento como polo do programa Startup Rio, entre outros, Granger. É verdade. E aí, a gente, claro, nós estamos no rádio, uma gama imensa de pessoas que são da área universitária e pessoas que não são. Então é preciso a gente abrir esse espaço para todos. Bom dia, professor. Eu gostaria de saber, inicialmente, o que é essa incubadora, onde surge, quais são os resultados. É preciso a gente ter essa introdução. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Grande. Bom dia, Paulo. Muito obrigado por esse espaço. Mandar um abraço também para o lendário Eduardo Positivo. Positivo. Cara fantástico. Enfim. Mas vamos... bom dia também para o nosso cara que está operando aqui. Pedro. Aluno lá do Uniflu, aluno do meu amigo Júlio. Victor Van Haus e o Júlio também. Vamos lá, o que é uma incubadora? Quando a gente fala incubadora, é interessante quando a gente vai falar um pouquinho com a comunidade, incubadora, primeira coisa que vem à cabeça das pessoas é aquele incubador de pintinho. Isso. É aquele negócio. Uma vez eu fui abrir uma conta no banco, falei, não, a gente vai abrir a conta da incubadora. A pessoa falou, mas vocês vendem frango? Mas como assim vender frango? Aí ela explicou e eu entendi a percepção dela. Mas apesar da gente ter ser um pouquinho diferente, o conceito de incubadora de frangos ou incubadora de bebês, ele ajuda a gente a compreender o que é uma incubadora. Vamos pensar aqui no Hospital Plantadores de Cana, que tem ali uma UTI neonatal fantástica de referência no país, que ela serve para quê? Nasceu uma criancinha pequenininha lá, frágil, nasceu de 7 meses, 8 meses, enfim, e ela vai ter uma vida plena. Mas para ela ter uma vida plena, no início da vida dela, o que se faz? Coloca ela numa incubadora. A incubadora de bebês vai ter ali a função de proteger ela, botar ela num ambiente controlado, um ambiente monitorado, um ambiente que vai ter várias pessoas auxiliando ela, vai vir uma nutrição infantil, vai vir um pediatra, vai vir um neuro, etc. E vai cuidar daquela vida ali, no início dela, para que a vida seja longa, satisfatória e plena. Certo. Agora a gente faz um paralelo com mais empresas. A gente está num país que empreender é um desafio terrível. A gente tem que lembrar que quando a gente fala com a população em geral, tem aquela percepção que eu quero que venha um grande empreendimento para gerar emprego para a população. Não gera. Não gera. Mas não gera mesmo, porque hoje, no país, quem gera emprego são as micro e pequenas e médias empresas. 70% do emprego do país é micro, pequena e média empresa, não são as grandes. A gente pode falar que o Porto do Açu é algo fantástico que aconteceu na nossa região, trouxe muita tecnologia, trouxe muito desenvolvimento. São João da Barra é outro, Campos é outro por conta do Porto do Açu, mas emprego direto estava gerando, a última vez que eu vi, 8 mil. Vamos botar que eu vi já tem um tempinho, vamos botar 10 mil empregos, é pouco. É muito pouco emprego para 18 bilhões de investimento. Estava ouvindo outro dia o nosso vice-prefeito, o Frederico Paes. Ele falou que as 3 usinas que estão moendo aqui, juntas geram 6 mil empregos. E não é nem tão relevante assim na economia. Então, quem gera emprego não são essas grandes, são micro, médias e pequenas empresas. Então, o que a gente tem que fazer para desenvolver a nossa região, para gerar emprego? Para essa população de estudantes que tem aqui, nós temos o Instituto Federal Fluminense gerando aí diversos engenharia, licenciatura, tem o pessoal também das humanidades, mesma coisa o ENF, mesma coisa a UF, mesma coisa as outras privadas também que compõem, Cândido Mendes, Isicenza, Estácio, todo mundo está gerando. E eles vão trabalhar onde? Uma massa de pessoas formadas, né, que... Uma inteligência sendo gerada aqui. Pouquíssimas cidades do nosso país têm o privilégio de ter uma população universitária tão robusta e tão diversificada. Isso é verdade. A gente tem cursos que vão das mais diversificadas engenharia de materiais, engenharia mecânica, engenharia de automação, engenharia da computação, passando por quem vai gerir isso. Tem administração de empresa, tem economia, tem vários. Mas aí voltando para o nosso, o que é uma incubadora? Então a gente tem que criar novos postos de trabalho. A gente tem que garantir que essa inteligência que a gente cria aqui, que a gente desenvolve aqui, que a gente forma aqui, que aqui fique. Que tenha compromisso com a região. Então, o que faz uma incubadora de empresas?
a gente pega uma ideia, a gente chama isso de fase de ideação. Vários cursos têm isso, que você tem uma ideia e você vai começar a desenvolver essa ideia de negócio. Você vai pensar qual que é o teu público-alvo, qual que é isso, aí você vai amadurecer um pouquinho essa ideia e fazer um plano de negócio. O plano de negócio, quando você sai da ideia e coloca. E quando você tem um plano de negócio, que você quer transformar isso em negócio, você incuba a empresa. O que é incubar a empresa? Ele vai lá para a incubadora, tal qual um bebê recém-nascido que precisa de atenção no início da sua vida e vai para um ambiente monitorado, a empresa nascente, que também precisa, tá no seu início da vida, que também precisa ser monitorada, ela vai para lá, ela vai ter suporte em pelo menos 5 áreas. E eu vou explicar que 5 áreas são essas. Então vamos lá, do ponto de vista do capital, a gente chama de eixo capital. Ela vai começar a saber o que é um fluxo de caixa, o que tem que entrar, o que tem que sair, quais são os impostos. A gente vai desenvolver o fluxo de caixa dela para ele saber o que é o ponto de equilíbrio, o quanto que ela tem que vender para empatar as contas, a partir de quanto ela vai começar a ter algum lucro, porque o empresário arrisca, né? O empresário, a gente fica achando que às vezes o empresário tá bem, tá sempre bem, tá maravilhoso. Não, ele arrisca, às vezes ele tá bem, às vezes ele tá mal. Quem é empresário sabe disso. Então ele vai ter todo o suporte para desenvolver o seu eixo capital. Em paralelo ele vai desenvolver o seu eixo de mercado. O que é o eixo de mercado? É uma pergunta dificílima de responder. Quem é teu cliente? Com quem você se relaciona? Se você falar isso para alguém que não está muito desenvolvido, a resposta é simples. O meu mercado é quem quer comprar de mim. Fala, meu amigo, se é assim é todo mundo. Se é todo mundo, não é ninguém. Você tem que nichar. Quem é que é o seu cliente? Qual que é o perfil dele? Nicho, qual que é a idade? Qual que é o gênero? Qual que é o costume que ele tem? Até porque, entre você colocar um anúncio numa TV, um outdoor pela cidade, ou fazer um post em rede social, dependendo do seu perfil, você vai ver. Vamos pensar que o nosso perfil ele é de alguém mais com idade um pouco mais avançada, passou dos 60. Esse cara não está na rede social. Você pode fazer a exposição que for numa rede social, que ele não vai estar. Esse cara, ele ainda lê jornal, ele ainda passa na rua e vê os outdoors, ele... Ouve rádio. Aliás, rádio eu acho que é o que nunca vai acabar, né? Teve aí o fenômeno das TVs que rádio vai acabar. Não acabou. Agora tá os fenômenos das redes sociais, rádio vai acabar. Não acabou. Rádio acompanha. Todo dia pela manhã eu ouço rádio, gosto. Mas enfim, você precisa saber quem é o seu cliente e saber se relacionar com ele. Tem uma estratégia de como é que você vai alcançá-lo. E tem diversas estratégias para isso, não é só exposição. O marketing que a gente chama não é só propaganda, é relacionamento com o seu mercado. Isso então existe um eixo de mercado que é esse planejamento estratégico disso também fazer desenvolvido. Mesmo porque o empresário normalmente ele tem lá uma habilidade que ele conhece o produto, mas ele nem sempre ele tem tudo isso desenvolvido. O empresário experiente sim, mas esse empresário nascente não. Já falamos do eixo mercado, já falamos do eixo capital, vamos entrar agora no eixo comportamento empreendedor. Esse para mim é o maior desafio. Vou dar como exemplo aqui uma colega da região, chama-se Adriana Daut Gravitol. Gravitol, eu sempre confundo se é Gravitol ou Grativol. Mas enfim, se eu errei, eu peço desculpas. Ela é uma doutora em biotecnologia e ela fundou a Sana Kombucha. O que é Sana Kombucha? Ou Kombucha? Kombucha é um chá fermentado que você pega, coloca lá, ele tem funções probióticas, ele ajuda a digestão, etc. E muita gente faz isso de maneira artesanal em casa. Só que é o seguinte, ela é uma doutora em bioquímica. Eu falo sem medo de errar que ela tem a melhor kombucha do país. Porque são poucos produtores e ela é fantástica. Só que quando ela começou a empreender, ela fazia o comercial, ou seja, ela ia lá e fazia as vendas. Ela fazia a produção. Claro, ela entende muito do processo, ela consegue fazer a produção. Ela fazia a entrega, ela fazia o faturamento, ela fazia tudo. Sendo que ela era essencial em apenas uma função administrativa. O eixo do comportamento empreendedor, ele vai fazer uma autoavaliação, uma realização do tipo, o que você é bom? Foque. O que você não é tão bom? Reflita. Você precisa fazer o comercial? É melhor você que não é uma boa pessoa que faz o comercial. Quando eu digo fazer o comercial, é fazer a venda. Então você precisa fazer essa venda. Não é melhor você ficar lá e terceirizar essa venda? Essa venda você ou consegue um sócio, contrata alguém ou desenvolve, enfim, você tem ali uma falha que você vai ter que fazer. Então o comportamento empreendedor é para você fazer uma autorreflexão, o que você precisa, o que você não precisa, o que você faz. Hoje, por exemplo, ela está focada na produção, ela saiu de 200 litros por semana, acho que hoje está em 1.000 litros por semana, cresceu 5 vezes e é um mercado de fitness que não tem crise.
É um mercado que se ela produzir 2.000, ela vende 2.000. Ela está produzindo em Macaé, vendendo em Campos e no Rio, que ela ficou ali no meio, tá indo muito bem. E o comercial dela, ela fez uma parceria com uma cervejaria que colocou esse produto no comercial da cervejaria. Então ela fez lá uma parceria, tem uma porcentagem que ela repassa do que o pessoal vende de comissão, e ela resolveu essa questão. E a entrega também. Então, o eixo comportamento empreendedor serviu para ela refletir sobre qual que era a função dela na empresa, o que ela precisava fazer e o que ela não precisava, e mostrou os meios. Já falamos dos 3 eixos: empreendedor, capital e mercado. Vamos falar agora do eixo gestão. A questão: como é que você coloca em operação? Como é que você vai... quais são, a gente chama de KPI, que é o Key Performance Indicator, que seriam os indicadores chaves de performance. Como é que você vai gerir o teu negócio? O que é muito importante para você fazer, o que não é tão importante? Onde é que você tem que colocar a sua atenção? E aí você vai verificar que quando você faz uma startup, a maioria delas tem que buscar investimento. E como é que você prepara a sua operação para você receber investimento? Uma coisa é eu montar uma padaria, que eu preciso trabalhar muito para uma padaria crescer. E tudo bem, existe esse negócio tradicional. Outra coisa é uma startup que ela vai escalar. E aí, para quem está nos ouvindo, talvez não conheça muito bem esse termo, o que é escalar um negócio? Vamos pensar no dono da Uber. Todo mundo hoje tem um Uber ou Facebook. É o Mark Zuckerberg. Facebook, todo mundo tem Facebook ou Instagram. A Facebook comprou o Instagram, não é? WhatsApp também. WhatsApp também, vamos botar lá. Como é que o Mark Zuckerberg, que está lá nos Estados Unidos, feliz da vida, ele está dormindo, ele está cochilando e o negócio dele está funcionando, ele está ganhando dinheiro? Porque se o padeiro for dormir, ele não ganha dinheiro. O padeiro só vai conseguir monetizar se ele está ali na padaria trabalhando. Antigamente, acho que o pessoal que é da minha geração, um pouquinho mais, um pouquinho menos, lembra que o padeiro tinha que acordar 3 horas da manhã por causa do fermento. Verdade. Aí veio a tecnologia hoje, tem um fermento de alguma coisa rápida, fermentação rápida, eu não sei. Não precisa chegar tão cedo. Que ele consegue dormir um pouquinho mais, né? Eu lembro que às vezes ele... 5 horas. A gente acordava cedo, do lado da padaria já estava com o portão fechado, mas luz acesa. Isso. Hoje não, a tecnologia vem também até para melhorar a vida dos negócios tradicionais. Mas o que eu ia comentar do eixo gestão é que quando você vai preparar sua startup para escalar, eu quero verificar se ela tem capacidade de escalar, se ela tem as características necessárias para ser um negócio onde quem vai investir vai ter um crescimento rápido e vai ter um retorno. Vou dar um exemplo Goitacá, um exemplo Papa Goiaba, que a gente fala, minhoca da terra. Quem pegar o celular agora e procurar, e pode ser o iPhone, pode ser o do Android, pode ser o que quiser, procurar Pediu Farma, é uma startup fundada por campista, mantida por campista, que hoje funciona, se não me engano, Macaé, São Fidélis, São João da Barra, Curitiba e Grande Curitiba. Eles fizeram uma grande expansão para lá. E ele faz o quê? Sei lá, você tomou umas e outras e precisa ali de um... Qual é o nome daquele remédio para ressaca? Engove, muito obrigado. Precisa de um Engove. Aí você vai colocar lá nesse aplicativo Engove e ele vai procurar para você aonde tem a farmácia que vende o Engove mais barato. E vai entregar na tua casa sem nenhum custo a mais. É um negócio fantástico. Aí ele funciona aqui e funciona também em Curitiba. É muito bom para a Prefeitura de Campos, porque um negócio apoiado pelo programa Startup Campos, da Prefeitura de Campos, já está funcionando, etc., está fazendo venda lá em Curitiba e pagando imposto aqui. E o cara do Pediu Farma, quando ele vai descansar à noite, etc., e as farmácias que estão abertas ainda estão vendendo, paga uma comissãozinha para ele. Então o negócio é escalável, o negócio ele é grande. A Uber é um negócio escalável, o Facebook é um negócio escalável. Aqui do Brasil tem um famosíssimo que é o iFood, é um negócio escalável. O iFood, quando um restaurante, um produtor de alimentos, ele entra no iFood, tem essa estatística. A venda dele aumenta em pelo menos 30%. E é isso que um negócio tecnológico dá. Porque ele coloca ali, ele coloca todo o cardápio rapidamente ali. Mas vamos lá, eu já falei dos 4 eixos, faltou o último eixo, que é o eixo de tecnologia. Já falamos de comportamento empreendedor, que é uma autorrealização. Falamos de capital, que é questão financeira, econômico-financeira. Falamos de gestão, que é como você vai preparar a tua startup para ela operar. Falamos do mercado, quem é seu cliente e quem você se relaciona. E tem o último, que é tecnologia. Como é que é o produto da sua startup? E aí, quando a gente olha o produto, a gente pensa, a gente pode mudar um pouquinho o produto, a gente pode proteger esse produto. Eu estou falando de registro de marca, depósito de patente, pivotar
Pivotar é uma palavra que a gente lembra de pivô, aqueles basculantes, que é para você mais ou menos dar uma viradinha, né? Muitas vezes, quando a gente coloca uma solução no mercado, a gente acha que essa solução ela é como a gente imaginou. Só que quando o mercado aceita ela, é um pouquinho diferente. Vou dar um exemplo para ilustrar isso. Há muitos anos atrás, estou falando aí de 2004, 2005, hoje é muito comum, mas na época não era. Eu esqueci o nome do rapaz. Ele havia feito, hoje todo restaurante tem um menu eletrônico. E ele tentou vender isso desesperadoramente para todos os bares e restaurantes. Foi ali perto de Queimados, meu Deus, esqueci o nome daquele município, São João de Meriti, foi naquela região. Ele tentou vender aquilo e ninguém queria. Não, menu é de papel aqui, não sei o que eu queria um menu, o cara vai chegar com celular, etc. E não fazia. Ainda não era digital. Hoje isso parece muito comum, mas quando começou não era. E ele tentou e não conseguiu. Até que ele falou, eu não estou vendendo um menu para bares e restaurantes. A Coca-Cola, que tem ali acho que ali é um centro de distribuição, que é ali fica em Queimados ou fica em Nova Iguaçu, fica por ali. Aquela Coca-Cola olhou e falou, gente, isso aqui não é um menu, isso aqui é uma informação de consumo imediato. Falou, como assim? Eles foram, bancaram, compraram a startup, pediram para todo mundo que estava fornecendo passar a usar esse aplicativo, porque eles queriam saber como é que estava o consumo de bebidas em uma determinada região. Como é que eles faziam? Contratavam alguém, sexta-feira à noite ele ia quase que de bar em bar, mais ou menos pegar o dado, pegava lá, passava uns 3 dias consolidando aquilo, terça de manhã ele dava um relatório, de sexta à noite. Falava, nossa, mas eu levo tanto tempo para me planejar, etc. Com o aplicativo que ele ficava ali monitorando o consumo, porque o cara estava na mesa, pediu no celular, ele jogou no sistema aqui, nesse menu eletrônico na época, e já saía lá na central da Coca-Cola. Aí ele sabia, olha, aqui tá bebendo Coca-Cola, mas aqui tá bebendo o meu concorrente. Manda o pessoal lá fazer uma ação agora. Aí passava um carro da Coca-Cola, o Natal vem vindo, vem o Natal, etc. O produto era o mesmo, mas ele pivotou o mercado dele para outro mercado. Ele conseguiu enxergar uma outra oportunidade de mercado. Então o eixo tecnologia ele serve para validação de produto, proteção de produto, enfim. A incubadora ela vai orientar e monitorar pelo menos esses 5 aspectos dos novos negócios. Por quê? Nós vivemos num país que, infelizmente, 60% das empresas morrem nos 2 primeiros anos. Isso significa o quê? Que aquela pessoa... E quando eu falo micro e pequena empresa, eu não estou falando daquele cara que tem milhões, não estou falando daquele que está no 0,5% dos mais ricos. Não, quando eu falo do micro, pequeno e médio empresário, eu falo do seu tio, eu falo do seu primo, eu falo daquele cara que está querendo começar um negócio, que ele às vezes vai conseguir ter algum êxito, dificilmente vai chegar nos super ricos, ele vai ter uma vida digna. Então essa pessoa que vai ter uma vida, quer empreender, tem aspirações, tem vontade de empreender, a cada 10 que abrem empresa, 6 fecham. É mais da metade. É muito. Então a incubadora serve para você colocar a empresa nesse ambiente controlado, nesse ambiente monitorado, nesse ambiente seguro para diminuir isso, para garantir que ela em 2 anos ainda vai estar funcionando. Muito bem, nós vamos dar uma parada rápida para o intervalo e já vamos seguir conversando com o presidente da Tec Incubadora, o Henrique da Hora, para trazer mais... E que aula nós tivemos aqui agora, sem dúvida, hein? Né? Nossa, mãe, só estou aqui aprendendo. É professor, né? Professor. Onde você estiver. Live FM. Live Entrevista. E voltamos aqui conversando com o Henrique da Hora, né? Depois desse... Ele explanando todas as técnicas e os 5 pontos principais que uma incubadora age para ajudar o empreendedor a abrir seu negócio, não é, Grange? E agora a gente vai perguntar como essa pessoa chega à incubadora, Henrique. Gente, vamos lá então. É muito importante entender que a função social de uma incubadora é que ela vai diversificar a economia e vai apoiar o que a gente chama de nova matriz econômica. A gente acredita muito na inovação. Alguém tem uma ideia inovadora. O primeiro ponto, existem diversos programas nas universidades, o Sebrae faz muito isso, para você fazer a ideação. Ideação primeiro, eu tenho uma ideia, vamos testar essa ideia, vamos validar essa ideia, enfim. E aí tem que crescer um pouquinho fora da incubadora, tá? A gente não consegue fazer todo o processo. Tenho a minha ideação, tenho um plano de negócio.
nós aceitamos negócios novos. A gente chama esses novos negócios de base tecnológica, que é um nome imenso, né? É empresa nascente de base tecnológica, é um nome muito grande. Sim. A gente foi substituir isso por startup. Muito mais fácil, né? Startup. Muito mais fácil. Nossa, aí é muito fácil de falar, cada um tem um que fala com um sotaque startup, mas startup, o que você falar tá bom. A gente aceita startups a qualquer momento. Primeiro tem o nosso site. A gente hoje se chama Tech Incubadora porque campus ficou pequeno, mas o nosso site ainda é www.techcampus.com.br e lá vai ter as instruções para você ir, para você entrar em contato, saber como é que faz, fazer a inscrição. É o primeiro ponto. E o segundo ponto, a segunda forma é que nós ficamos fisicamente, né, nossa instalação, nosso endereço fica dentro da UENF. A incubadora ela não pertence ao UENF, ela não pertence ao IFE, mas ela faz parte de 15, e eu não vou citar os 15 aqui, senão eu vou ficar até amanhã falando, eu posso acabar esquecendo alguém. Sim. Mas 15 instituições. Então todas as instituições de ensino, as patronais como Firjan, Sebrae, a SIC, a IC, os governos, prefeitura de campus, enfim, o FATEC, eu não vou citar todo mundo, senão eu vou me enrolar. E a gente fica dentro da UENF, que você deu um espaço para a gente ficar lá, que fica do lado do centro de convenções, o Apitaço. Então pode ir lá para a gente, tem uma equipe lá que fica o dia inteiro para receber. Ou pelo site, digitalmente, ou pessoalmente, a gente vai atender e vai instruir todo mundo que tem uma ideia inovadora e quer entrar na incubadora. Quando você fala em ideia inovadora, eu tenho assim uma questão que eu lembro de pessoas que falam assim, olha, o campista ele acaba copiando em vez de inventar. Ele vê um sucesso de alguma coisa, vai todo mundo querendo fazer igual. Você pensa dessa forma? Ou o que falta que as pessoas precisam ter essa coisa de pioneirismo, de iniciativa, de ter essa ideia? É o professor Pardal que aparece com aquela lampadinha no desenho animado, não é, Granger? Que, pim, tive uma ideia. Às vezes as pessoas não querem ter ideia, não querem pensar. Vamos tentar ir por aí. Vou tentar trazer aqui um exemplo bastante didático. Eu tenho um colega que ele fala, não vou citar o nome dele porque eu vou falar mal, que ele fala, eu sou muito inovador. É mesmo? Eu sou muito inovador. Que bacana. E por que você é muito inovador? Porque quando sai um iPhone novo, eu sou o primeiro a comprar. Meu amigo, vamos lá. Você pode ser moderno, eu entendo. Você é moderno, você gosta de modernidade, isso aqui. Mas quem está inovando não é você, é a Apple que está te vendendo isso. A Apple é inovadora. A Apple teve uma ideia de uma nova funcionalidade, de uma nova tecnologia. Ela arriscou para colocar essa tecnologia no celular, ela fez vários testes, para isso aqui tá ali na prateleira para você comprar. No dia de hoje, ela começou a pensar isso 1 ano e meio atrás, ela pegou parte do orçamento dela, colocou nisso, chegou aqui, a gente fala que é mais ou menos 1/3, 30%, 33% de sucesso. Então ela colocou umas 100 novas funcionalidades, testou para vir só 30 novas, porque nesse processo você arrisca muito e você tem que testar muito. E desculpa, se você comprar o último iPhone sempre que ele sai, você não é inovador. Você só está provando que a Apple, que produz e arrisca, é inovadora. Agora, o que é inovação? Por exemplo, trazer uma franquia nova para campus é inovação? Não é. Mas dá muito sucesso lá, vem com todo o suporte? Não. A inovação lá envolve risco. A nossa região me surpreendeu muito positivamente. Ela está se mostrando uma potência em biotecnologia. A área que eu particularmente atuo é computação, é inovação, é algoritmos de inteligência artificial. Eu trabalho mais nessa área. E eu fiquei impressionado como tem biotecnologia. Existe uma empresa aqui que está lá na incubadora, chama-se iMicrobiotech, que ela desenvolve fertilizantes de base biológica. O que eu quero dizer com base biológica? Não tem química nenhuma. Não tem o agravante do agrotóxico. São extremamente saudáveis para a natureza, etc. E aí a primeira que ela fez foi com a soja. Vocês devem estar acompanhando aí os debates da agropecuária, e eu acredito que a agropecuária, o agronegócio, conforme ele vinha sendo, ele não prospera na nossa região, mas quando você associa ele à inovação, e aí tem um programa de biotecnologia, produção animal, produção vegetal da UENF que são muito fortes, quando ele se associa com conhecimento científico, ele se torna uma potência. E aí a gente conseguiu ter aqui na nossa região uma produtividade muito próxima da do Mato Grosso, do Centro-Oeste,
aqui. Só que para você tirar a soja do Mato Grosso e colocar aqui para exportação, tem todo o custo do Brasil de mobilidade. Aqui não temos esse custo. Só que a produtividade é mais ou menos a mesma. Isso se deu por um biofertilizante feito aqui, a gente chama de spin-off, tá? Ou traduzido para português, uma empresa filha. Uma empresa filha da UENF, que pegou uma tecnologia desenvolvida em laboratórios de pesquisa robustos, transformou aquela pesquisa num produto, e não é fácil você pegar uma pesquisa acadêmica e transformar em produto. É um esforço muito grande, talvez até maior do que a própria pesquisa em si, até para chegar naqueles resultados. Uma coisa é academia, outra coisa é negócio. É prático. Mas aí você fez inovação. Aí você introduziu algo novo no mercado, algo que não existia. Esse produto que ela comercializa hoje, ela já fez até para feijão, não existia no mercado em nenhum lugar do mundo. Isso é inovação e não é uma cópia de outro lugar. Perfeito. Muito bom. Agora é interessante, nessa reta final do nosso bate-papo, é que esse movimento de startup a gente ouve falar a toda hora. Agora, as startups são de vários segmentos, podem ser de vários segmentos. Existem, por exemplo, segmentos que o startup não abrace? É uma boa pergunta. O que eu posso falar para você é que quando a gente fala startup, a primeira coisa que as pessoas pensam é informática. Cadê a startup? Deixa eu baixar aqui a startup no meu celular. E tem startup, iFood é uma. Quando você vai ver esse de... Meu Deus, esqueci do Spotify, é outra. Enfim, tem de jogos, enfim. Todo mundo já associa primeiramente alguma coisa de eu vou precisar de um programador, de um desenvolvedor. Isso é verdade, mas não é toda a verdade. Essa, por exemplo, da iMicrobiotech, que é uma empresa de base tecnológica, ela não tem uma linha de código de programação. E é uma startup. Ela aí tem um produto inovador, um produto que pode ser escalável, tem as formas de fazer isso. Usando a minha imaginação, eu não consigo imaginar uma área onde a gente não consiga, com inovação, expandir. Não vejo como. Quando a gente pensa, por exemplo, na mobilidade, o Uber. O Uber, ele tem, claro, um software que ajuda ele, mas toda a base de negócio dele é utilizar o seu carro para dar carona e cobrar uma taxazinha dessa carona, e aí você vai ter várias pessoas dando caronas ao redor do mundo. Os taxistas ficaram muito chateados com isso, que mexeu um pouquinho no negócio dele. Antes a mão do Estado era muito forte ali, que você tinha que ter um ponto de táxi, uma licença, etc. O Uber não teve nada disso, e o cara, quando tem uma corrida, ele vai lá e pega uma porcentagenzinha para ele. Então ele entrou em mobilidade, entrou em biotecnologia, computação nem se fala. Quando a gente fala, por exemplo, das questões de até mídia, o Instagram. O Instagram é uma rede social para você postar foto. É talvez a maior portal de imagens do mundo e ele não tira uma foto. São as pessoas que tiram foto, né? Exato, a gente até fala, toma cuidado, que se você não paga para utilizar um serviço, o serviço é você. Então alguém está ganhando dinheiro com o seu comportamento. Eles utilizam algoritmos para descobrir qual é o comportamento que aquela pessoa tem e para fazer uma propaganda direcionado. Vamos pensar aqui no benefício de uma startup, no quanto que isso faz bem para uma população. Antigamente tinha um conceito de calçada, ou acho que chamava de luva. Você tinha um ponto comercial que tinha muita visibilidade ali, você podia colocar um outdoor ali que iam passar 3.000 pessoas por dia na sua calçada. Se 2% entrasse, estava muito bom. Uhum. Hoje, com a rede social, você consegue botar 15.000 pessoas vendo a sua marca com um custo muito mais reduzido que você tinha. Isso são as possibilidades das tecnologias. E a população, ainda mais que está economicamente ativa, tem que fazer uso dessas novas tecnologias para viver bem, para conseguir realizar melhor o que ela já faz. Maravilha. Ok. Agradecer aqui ao Henrique da Hora. O papo foi muito agradável, a gente, né? E é uma coisa muito complexa do ponto de vista de informação, né? A gente teria horas e horas para conversar sobre o assunto, mas em detrimento do tempo de entrevista, a gente tem a agradecer e já deixar com o professor um convite futuro para que a gente possa estar conversando. Gente, muito obrigado pelo espaço. O quanto a gente puder falar do que a gente acredita que é empreendedorismo e inovação na nossa região, a gente vai sempre atender esse convite.
Tem aí, acho que se a gente quiser expandir essa pauta, até deixo aqui a possibilidade para, em vez de eu vir enquanto professor, etc., e fiz tão professoral, a gente pode tentar trazer uma ou outra startup para também falar um pouquinho sobre isso. Sim, claro. E muito obrigado por esse espaço. A quem está nos ouvindo, estamos lá na UENF dispostos a ouvir o seu negócio e tentar realizar ele. Vamos repetir o site. www.teccampus.com.br techcampus.com.br. Valeu, Henrique da Hora. Obrigado, professor, pela essa grande aula que nós tivemos aqui e o ouvinte da live agradece.